Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Todo mundo abençoado, cheio da graça de Deus. Amém. Aniversário é assim, né? Muita história, né? Meu Deus. Graças a Deus pela vida do nosso poeta Edivar, porque ele vem aqui e já conta todas as histórias e a gente precisa falar muito. Né, Lazinha? Tudo bem, né? Tudo legal, né? Quero louvar a Deus pela vida do Celso também. Eu vou falar muito do Celso. Essa semana, hoje, eu estava pensando nele. Falei, eu vou mandar uma mensagem pro Over laçar, capturar o Celso. O primeiro ser humano que eu vim aqui quando eu estacionei, o Celso. E a Lili, que foi a nossa primeira tesoureira dessa igreja. Lembra, Lili? Que maravilhoso, né? Que tempo bom. Aliás, esse ano, pela graça infinita do Deus vivo, 30 anos de ministério, hein? Começamos em 1994. Vocês me dão licença, eu vou contar uma história rápida para vocês dessa rua aqui. Em 1993, começou-se a Igreja do Brasil para Cristo, num salãozinho bem na Baixada aqui. E eu cheguei em 94. E eu fiquei já como auxiliar pastoral do pastor Rui. Num determinado culto, mas choveu tanto, mas tanto, que nem tatu de chuteira descia aqui ou subia aquela ali. E eu fiquei indignado. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na prefeitura conversar com a doutora Lúcia. Alguns lembram dela aqui, a engenheira Lúcia. Eu disse, olha, engenheira, eu preciso que aquela rua seja asfaltada. Nós temos uma igreja ali com 15 pessoas e é um constrangimento dia de chuva. Aí disse, olha, seu Jorge, é o seguinte, eu tinha 22 anos de idade, 23. Não é possível asfaltar aquela rua. Por que não? Porque de um lado, o lado direito, são as casas, do lado esquerdo é um pasto. E o dono do pasto, na época, pagava-se asfalto, né? Não vai querer pagar o asfalto. E eu fiquei decepcionado, eu fui para a igreja e fui orar em Mata. Comecei a orar, eu disse, Deus, eu quero asfalto nessa rua. Passou uns 2 meses, eu fiquei sabendo que essa empresa de embalagem fechou um contrato com a prefeitura e ele só fecharia o contrato da compra do terreno se a prefeitura asfaltasse essa rua. Olha que coisa maravilhosa. Estava me lembrando disso. Tudo bem que tumbou um caminhão cheio de buraco ali, mas Deus vai dar graça, quem sabe o próximo prefeito. Mas, irmãos, isso aqui era terrível. Essa primeira parte era calçado com pedra ainda, mas a segunda parte, Embavi, exatamente o nome da empresa. Eu estava descendo a rua, estava me lembrando disso. Falei, olha, direto do túnel do tempo. Isso já fazem 30 anos. Cá estamos. Sem delonga, Juízes capítulo 6, versículo 11. Vamos meditar a palavra de Deus. Senão eu vou falando aqui do irmão Jair, vou falar aqui da irmã Cida, vou falar da Lazinha, vou falar do Beirão. E aí só vem história, né? Pregação que é bom nada. Todos acharam? Um relato bem conhecido da história do garoto, do jovem, e Deus tem algo a nos dizer nesta noite através desse relato. Vanzão, que alegria te ver. É o mar que está ali, é o Mazola? Direto das Alagoas, ali está o mar, meu primo do coração. Gente, é primo para todo lado aqui, ó. Pastor Jabas, estou vendo a pastora Ana ali, glória a Deus, guerreira, ninja. Tudo primo, exatamente. Os pele vermelha, tá tudo na área aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, livrará Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu
que falas comigo. Amém. Pai querido e santo, obrigado pela tua palavra, damos-te graças por esta igreja, por esta casa que celebra, Senhor, mais um ano da sua história, e assim será até a volta de Cristo Jesus. Pedimos a tua bênção sobre este lugar, que a tua palavra, Senhor, como espada de dois gumes, venha dividir alma de espírito, venha, Senhor, dividir as juntas e medulas, que a tua palavra, Deus, venha trazer milagres profundos em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridão? Todo mundo abençoado aí? Muito bem. Eu quero tratar de um assunto com vocês, e eu vou falar bem calmo, bem tranquilo, para a gente entender bem a ideia. Amém? Quando olhamos a história bíblica, tudo começa com o chamado de Deus. Começa com Deus idealizando, projetando e chamando. Foi assim que nasceu esta igreja. Amém? Foi assim que nasceram as demais igrejas. Desde os primórdios. Deus teve um plano, uma ideia, chamou Abraão. Abraão, vem cá, eu tenho uma ideia aqui genial, e eu quero, Abraão, que você participe disso. E Abraão então vem caminhar com Deus, e a partir de Abraão surge a nação de Israel. Isso é regra para tudo o que Deus faz. Nada do que ele faz é aleatório. E Deus não trabalha sozinho. Ele sempre trabalha acompanhado. Quando aquela massa informe tinha apenas a presença do Espírito Santo, que pairava sobre as águas, o Pai com a palavra, com Jesus e o Espírito Santo juntos reúnem e formam a terra. Quando eles vão estabelecer o homem, façamos o homem. Por isso ele é chamado de Elohim, um Deus que não anda sozinho, ele só anda acompanhado. A partir de então, Deus começa a trabalhar e a se mover, sempre na companhia de alguém. E para isso Deus escolheu homens valorosos para estabelecer os seus planos. Homens cheios do Espírito Santo, homens corajosos, mas esses homens não eram imediatamente tão corajosos assim. Eles tinham problemas, eles tinham dificuldades, eles tinham medos, como qualquer um de nós tem. O pastor Over está falando do terreno, né? De repente treme, né, Over, na base. Senhor, somos humanos, precisamos de Deus, precisamos de uma intervenção sobrenatural para a gente levantar esse templo aqui. É assim que a obra de Deus acontece, em fraquezas, em medos, em angústias muitas vezes, em desesperos, em dores, mas é assim que ela acontece. O problema agora está quando Deus chama alguém. Geralmente esse alguém, ele está tomado de dois sentimentos, pelo menos um deles cada um. Ou quando Deus chama, ele se subestima, ele se acha incapaz, ele se acha pequeno, ele se acha inoperante para o projeto. Ou quando Deus o chama, ele se superestima. Não, isso aí é fácil, isso aí eu tiro de letra, pode mandar, isso aí é comigo mesmo. Nós vamos encontrar nas longas biografias bíblicas isso acontecendo com muitos homens de Deus. E agora, nenhuma coisa e nem outra serve para o reino de Deus. Deus não pode chamar ninguém que se subestime tanto. Deus não pode edificar a grandeza da sua obra com quem o tempo todo se sente pequeno, medíocre, fraco. Então ele tem que elevar esse sujeito. E ele também não pode realizar a sua obra com quem se superestima, com quem se acha bom. E eu queria trazer para você aqui alguns exemplos bíblicos, né, sobre se superestimar. Sansão foi esse homem. Deus o escolheu antes do ventre. Quando Manoá, seu pai, recebe a visita daquele anjo, primeiro a mãe, depois a mãe e o pai juntos, ele disse: olha, vai nascer dessa mulher um menino que será
nazireu, ele vai ser especial, eu vou usar esse garoto, ele vai ser um grande homem em Israel. Nasce Sansão. Sansão começa a sua história e a sua vida como governador, como juiz, com um poder sobrenatural, e termina a sua história como um palhaço. Ele estava ali para alegrar a plateia, né? Cego, amarrado, acorrentado, e assim ele termina os seus dias num suicídio dramático. Um outro homem que Deus chama, chamado Saul. Deus escolhe Saul. Os homens pediram um rei. Deus chama Saul. Lá no capítulo 13, se não me falha a memória, de 1 Samuel, Saul se superestima. Deus já estava com o pé atrás com Saul. Até o dia que Samuel disse para ele: olha, você vai à guerra, vai ao arraial, e você espera lá por 7 dias. Depois de 7 dias eu vou chegar, e como sumo sacerdote, eu ofereço o sacrifício, e vocês vão à guerra. No 7º dia, esse homem impaciente, sendo o rei, imaginava-se ele ter também autoridade sacerdotal, oferece sacrifício a Deus, e quando termina de oferecer o sacrifício, quem apareceu? O profeta Samuel. E o profeta vai dizer a Saul: olha, Saul, acabou o teu reinado, Deus rasgou o teu reino, e deu o teu lugar a outro. E tantos outros nomes que nós poderíamos lembrar. Mas na outra ponta, nós temos alguns homens que se subestimam demais. Capítulo 3, versículo 10 de Êxodo, Deus chama Moisés, fala: Moisés, vai ao Egito, fala com o faraó, há uma nação clamando naquele lugar, eu vou usar a tua mão, eu vou ser contigo, através de você eu farei milagres extraordinários naquela maior potência bélica daquele tempo. O Egito era o império. E Moisés responde para Deus: quem sou eu para ir ao Egito e falar com o faraó? O que causa de fato essa subestimação? Ou essa superestimação? A superestimação, ela é decorrente de um sucesso, daquilo que acontece na tua vida. Tem gente que tem, querido, sorte na vida. Tem gente que tem, assim, um brilho. Tem um colega que eu chamo ele de Midas, onde ele põe a mão, aquilo vira ouro e ele ganha dinheiro. E quando se vai fazer a obra de Deus, já se vai com confiança excessiva, porque você vem carregado de autoridade, carregado de poder. E aquele que se subestima, geralmente, ele vem de uma situação precária, dramática, sofrida. Moisés estava morando no deserto há 40 anos. 40 de Egito, 40 de deserto. Depois ele vai ver 40 ali, conduzindo o povo, que daria 120 quando ele morreu. Mas 40 anos morando no deserto, na casa do sogro, cuidando das ovelhas do sogro. Deus o chama para algo extraordinário. Imediatamente ele disse: não, isso não é para mim, eu não vou. Se você ler todo o capítulo 3 de Êxodo, você vai ver o trabalho que Moisés deu a Deus para convencê-lo a ir. E ele foi. O profeta Jeremias, no capítulo 1, especialmente versículos 6 e 7, Deus o chama e o nomeia como profeta. E o Jeremias vai dizer: não, eu sou uma criança, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso. E Deus vai dizer: olha, não diga, Jeremias, que você é uma criança, porque aonde eu te mandar você vai dizer, você vai. E o que eu colocar na tua boca tu vai falar. Tu vai falar às nações. Essa foi a história de alguns homens, que nós poderíamos citar tantos outros. E eu gosto muito desse garoto Gideão, porque Gideão, ele está exatamente nessa condição, não de se superestimar, mas de se subestimar. O anjo do Senhor lhe aparece e fala: Gideão, Deus é com você, homem valente. E ele vai dizer: comigo,
que aconteceu com essa nação que saiu do Egito, trilhou o caminho no deserto, entrou em Canaã, conquistando esse lugar, tudo desmoronou. E o anjo do Senhor insiste no diálogo com ele, tentando convencê-lo de quem ele agora era em Deus. E ele diz: não é possível. Não é possível, porque eu sou o filho caçula da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés, e Manassés é a menor tribo de Israel. É impossível acontecer alguma coisa através da minha vida. Mas o anjo do Senhor o convence. Vai, Gideão, vai na tua força. Veja, queridos, nos dias que nós estamos vivendo, a palavra de Deus está para nos calibrar. Se você der uma olhadinha em Apocalipse capítulo 2 e também o capítulo 3, você vai encontrar a igreja no capítulo 3, versículo 10, a igreja de Laodiceia, que era a igreja que se superestimava. O próprio Jesus vai dizer para eles: olha, vocês dizem, rico sou, não nos falta nada. Se achavam. E Jesus então vai propor a realidade deles: olha, na verdade, vocês não passam de miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas a igreja de Esmirna, no capítulo 2, Jesus vai dizer o contrário: vocês, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Essa parece uma regra para aqueles que são chamados, ora se superestimando, ora se subestimando. E a palavra de Deus está para te equilibrar aonde Ele quer, para que você faça o que precisa ser feito. Veja, Gideão recebe essa palavra, ele é calibrado por essa palavra. E de repente o menino que malhava o trigo no lagar, o lagar é o lugar que faz o vinho, ele agora se levanta com autoridade, pega ali uma junta de bois, destrói todo o altar de Baal, toca a sua trombeta, que seria um chofar, com um toque de ajuntamento. 32.000 homens agora vai seguir o menino que ontem estava com medo malhando o trigo no lagar. Olha o que Deus vai fazendo. Mas no capítulo 12, versículo 10 da segunda carta aos Coríntios, um homem que transitou nos dois ambientes, o apóstolo Paulo, o homem que esteve em fraqueza, mas também esteve em força. No capítulo 12 do primeiro livro da carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: olha, eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora dele, ele foi levado ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, que é ilícito eu falar, eu não posso falar, e para que eu não me gloriasse nas riquezas das revelações que recebi, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava cada vez que eu me superestimava. Deus traz Saulo de uma condição de candidato à cadeira do Sinédrio, a religião mais importante, o judaísmo, ali no Oriente Médio. Deus traz ele para dentro da igreja, baixa a sua bola e o coloca agora no campo para funcionar, para trabalhar. A palavra de Deus está para cada um de nós, para calibrar as nossas vidas. Quando nós pensamos ser, não somos. E quando não pensamos não ser, precisamos elevar esse nível de fé, porque é ali onde Deus vai começar a trabalhar. Veja, Gideão toca a sua trombeta, 32.000 homens se apresenta para o toque. Deus olha para aquela multidão, imagine 32.000 pessoas, seria metade da população dessa cidade. E Deus olha assim e fala: não, esse cara ele vai ficar se achando com 32.000 homens. Chama Gideão e diz: Gideão, avisa esse povo que a batalha vai ser dura, vai ser ferrenha. E os covardes que voltem. De 32.000, 22.000 vazaram. Ele ficou com 10.000.
Deus ainda falou: há muita gente com você, há muito povo com você. Leve esse povo no ribeiro para beber água. E aqueles que beberem água levando a mão à boca, esse aí você separa. Aqueles que beberem água como um cão, você também separa. 9.700 homens foram reprovados naquele lugar. Ficaram apenas 300. Menos de 1%. É interessante a obra de Deus acontecer. Os irmãos contaram as histórias aqui. E é assim que acontece em qualquer lugar. Onde tudo começa, querido, numa condição de fraqueza, de incapacidade. Como que nós vamos fazer? Como que vai acontecer? Nós só temos uma palavra de Deus, eu acho. Quando nós chegamos em Indaiatuba, eu disse: meu Deus, e agora? Será que é aqui mesmo que Deus nos quer? Aí a digníssima falou: eu só venho para cá se eu morar ou nessa rua ou nessa rua. Eu falei: ainda as esposas é uma benção, né? Elas facilitam as coisas, né? Eu disse: Deus, e aí, como é que vai resolver esse negócio? Ela disse: só vem um sinal de Deus se morar nessa rua ou naquela rua. Irmão, resumindo, moramos nas duas ruas, vai. Moramos numa rua, depois mudamos para uma casa na outra rua. Tá bom, tudo resolvido então? Deus está no negócio? Você entende agora que Deus te colocou nisso? Sim, entendo. Mas entramos agora num processo de medo. Porque nós estamos buscando sempre sinais, recursos que atestam aquilo que nós fomos chamados para fazer, e às vezes o recurso não vem. Gideão por várias vezes teve medo. A prova clássica dele é da lã. Ele coloca a lã e diz: olha, se a lã estiver molhada e em volta estiver seco de orvalho, Deus é comigo. E aconteceu exatamente aquilo. Mas ele não estava seguro disso. Ele vai e coloca a lã de novo e fala: agora é o contrário. Se tiver molhado, contrário do que eu falei, que eu já até esqueci. A lã seca em volta molhada. Não é diferente fazer a obra de Deus. Aonde você olhar nas escrituras, homens chamados por Deus viveram momentos de subestimação, principalmente. Abraão, na sua caminhada, chegou um momento que Deus disse para ele: Abraão, você está depressivo. Cara, você está down. Sai de casa. Sai da tua tenda. Faz uma caminhada comigo. Olha as estrelas do céu. Está vendo essas estrelas, Abraão? Assim como você não pode contar essas estrelas, assim será a tua descendência. E Deus então já calibra novamente a fé de Abraão. Moisés viveu o mesmo drama, já na saída do Egito. Chega ali às margens do Mar Vermelho, todo mundo reclamando, murmurando, preocupado. E ele diz: Deus, e agora o que eu faço? Aí Deus falou: então, o que você tem na tua mão? Eu tenho um cajado. Por que você clama a mim? Vai, toca as águas. E um vento oriental soprou durante toda aquela noite, e o mar fendeu, e o povo passou em seco. Veja que ao longo das escrituras, toda a chamada de Deus, ela é dramática, ela é dolorosa, porque diz respeito a um plano específico e pessoal de Deus, e nós também temos que lidar, ora, com a nossa subestimação, ou com a nossa superestimação. Agora vai, agora eu vou detonar, vou arrebentar, vou explodir a boca do balão, e daqui a pouco aquilo mingua. É engraçado olhar para trás, né? E a gente começar a enxergar coisas assim, até engraçadas, né? Porque a gente começava a orar e dizer assim: Deus, está tudo errado. Esse negócio não vai para frente não. O Over citou aqui, é verdade, é um pastor, amigo meu, já amigo até hoje. Ele disse assim: olha, ninguém vai lá naquela igreja, porque aquela igreja lá não vai durar 6 meses. E eu fui orar e dizer: Deus, e se ele tiver razão? Ele pode estar certo. O que a gente vai fazer? E na verdade, a cada dia um milagre, a cada dia uma palavra de Deus, a cada culto
a presença de Deus se fazendo de alguma maneira, calibrando a nossa fé, como se Ele estivesse nos dizendo: aonde eu vou te levar, eu vou te levar. Não é a tua força, não é a tua habilidade, não é a tua capacidade, não é o teu querer, não é a tua vontade, não é a tua expertise. Todos esses homens de Deus viveram esses dramas. E é interessante que quando nós começamos a olhar a Bíblia Sagrada como um todo, ora, em alguns momentos, até a nação inteira de Israel, ou como eu citei Apocalipse, igrejas, desde o individual até o macro, coletivo, Deus ele vai trabalhando da mesma maneira. Quando nós subimos o queixo, Ele nos abate, e quando nós descemos, Ele nos leva, e Ele nos mantém em linha na presença dEle. Talvez enquanto eu estou pregando aqui, você está lembrando de situações pessoal que você viveu, situações domésticas da tua casa, né? Deus, e aquela conta, como que eu vou pagar? E aquela porta de emprego, quando que ela se abre? Quando que virão os recursos? Como que eu vou viver? Como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? E daqui a pouco você tem uma história para contar porque alguém te liga, você recebeu uma carta, um amigo te visitou, você passou em algum lugar e a porta se abriu e aconteceu. Agora você imagine eu e você potencializando isso em Deus. O menino Gideão ontem que malhava o trigo no lagar, ele começa derrubando os altares de Baal. No toque do chofar, 32, 10, 300 homens. O medo ainda pairava, a dúvida, o pesar, a dor, a incredulidade em alguns momentos, mas ele seguiu no trilho, seguiu no caminho. Até que reunido esses 300 homens, ele pega 3 aparatos interessantes. Uma tocha, uma trombeta e um cântaro. Cada um municiado de uma tocha, um cântaro e uma trombeta. E eles vão para a guerra. E Gideão orientou esses homens: olha, quando eu disser, vocês vão fazer 4 coisas. E o exército inimigo dos midianitas não tinha número. Eles eram como uma nuvem de gafanhoto acampado ali à fronteira de Israel. Vocês vão fazer 4 coisas. Vocês vão quebrar o cântaro quando eu disser. Vocês vão levantar a tocha e tocar a trombeta. E depois vocês vão gritar. Imagine, madrugada, 300 homens contra uma nuvem de gafanhoto de tantos soldados que tinham ali. Na ordem de Gideão, eles levantam a tocha, quebram o cântaro, tocam a trombeta e gritam: pelo Senhor e por Gideão. Naquele momento o exército inimigo se levanta, se assusta com o grito daqueles 300. E diz a palavra de Deus que aquele exército, eles sacaram das suas espadas e começaram a ferir uns aos outros, entendendo que o inimigo estava no meio deles. E na verdade não estava. Eles ficavam do outro lado com as tochas nas mãos, assistindo de camarote o que Deus estava fazendo com Israel. Essa foi uma vitória extraordinária. Mas o que eu quero colocar para você é que as regras de Deus, ela ainda continua. Ao longo desses anos, eu fico muito triste porque pessoas talentosas, pessoas que dizem assim: uau, eu queria ser que nem ele. Essas pessoas pararam no caminho, estão envelhecendo debaixo de profunda frustração. Eu tenho alguns amigos, ex-pastores em Indaiatuba, que eu acompanhei a trajetória de alguns, pessoas notáveis. Um deles foi presidente do conselho de pastores da cidade, um sujeito assim polido, tinha uma palavra maravilhosa, e hoje ele amarga a derrota, a decepção e o fracasso. Mas também eu já vi pessoas, assim como Davi, o quê? Esse cara, não, isso não é para ele, ele é incapaz.
Não vai dar certo. Ele não tem perfil. Como é que Deus vai fazer o que tem que fazer através da vida desse rapaz? Nos lembra Davi? Nenhum dos filhos de Jessé. Acabou os filhos de Jessé. Não, tem mais um, Davi. Pegaram o menino, trouxeram o menino, gentil aspecto. Alguns dizem que ele era pequenininho, baixinho, o menor, o caçula. E Deus vai dizer, então, é esse menino aí que vai reinar. E óleo desce sobre a cabeça dele. E o outro tinha mais de 1,90 m, Saul, mas Deus o havia rejeitado. É interessante que na economia do reino, na dinâmica do reino, e na aplicação da palavra que calibra a nossa condição, na perpetuação da obra de Deus, que já fazem 24 anos, quantas igrejas nós vimos nascer nessa cidade e nós vimos morrer? Quantos pastores, amigos, pregadores, pessoas de referência, e eles já não estão mais. Mas quantos outros que nós olhávamos e dizíamos assim, esse aí não vai longe. Você deve ter história pessoal na tua vida, quando tu foi pedir lá a mão da tua esposa em casamento, teu cunhado olhou para você e falou, misericórdia, vai ter que pedir esmola para 2. Tem uma casa? Não, não tem. Tem uma profissão? Pois é, eu sou pedreiro. Quer casar com a minha filha? Quero. Tá, e qual que é a tua perspectiva? Eu estou construindo umas casas aí, e eu espero chegar. E hoje são grandes homens, grandes empreendedores. Talvez a tua história, de forma micro, ela se confunde com a história do menino. Começou mal, malhando o trigo no lagar, desacreditado, frustrado, ora fazendo um esforço para ser bem visto pela família. Quando você comprou aquele carro lá, sabe? Aquele carrão, você teve que fazer hora extra até para pagar, parou o carro e mostrou para o sogro. Ai, sogro, tá vendo? Estou prosperando. Olha o que Deus me deu. E descreve na traseira, propriedade de Jesus. Um sofrimento para pagar aquilo. O esforço de querer fazer, na habilidade, na força, na capacidade. Agora estou pronto, eu posso fazer, eu vou conquistar, eu vou conseguir. E de repente dá tudo errado. E quando você também resolve dizer, agora eu não quero fazer mais, aí Deus vai dizer para você, vem cá, vai fazer. Isso me lembra o apóstolo Pedro, no mesmo mar, no mesmo lugar, ele lança a rede a noite inteira. Quando ele desiste de lançar a rede, Jesus chama ele e fala assim para ele, ó, pega o teu barquinho e lança a rede. Senhor, mas eu fiz isso, eu mapeei esse mar inteiro com as minhas redes, eu não peguei nada. Pois é, Pedro, mas agora você não vai mais na sua habilidade, na sua capacidade, você vai na minha, vai pela minha palavra. Então sobre a tua palavra eu vou fazer. E ele fez a mesma coisa que ele já tinha feito, que não deu resultado, só que dessa vez sob a palavra. Qual é o grande desafio nos nossos dias? Qual é o maior desafio dessa igreja? Ou a igreja de Indaiatuba, ou as demais igrejas? Qual é o maior desafio? Não é construir esse templo, pode ter certeza. Isso aqui para Deus é muito fácil. O maior desafio é nós equilibrarmos as nossas vidas, nos permitindo sermos calibrados pela palavra, aonde Deus venha nos levar aonde Ele quer, conforme o seu querer e a sua vontade, sem ousar fazer nada mais ou nada menos do que aquilo que Ele está apontando e direcionando. Só que nós sofremos de um mal, que é o mal da comparação. A gente olha aqueles que estudaram com a gente, né? Oh, você lembra daquele cara que estudou com a gente? Nossa, agora o cara é médico. Uau!
Oh, e o fulano de tal? Agora ele está morando lá na Suíça. Trabalha para um banco suíço. Aí você começa a olhar para a tua vida e diz assim, puxa, eu estudei na mesma escola, jogamos futebol junto, e eu estou aqui amargando esse peso, essa derrota. Mas Deus está olhando para você e dizendo assim, olha, eu chamei você para fazer algo que eles não podem fazer. Eu os rejeitei naquilo que eles vão fazer, mas eu chamei você. E agora eu preciso que você suba o nível, porque aonde eu vou te levar, ninguém pode te levar. O que eu vou fazer, ninguém pode fazer. Não sei se eu já contei para vocês, estava numa reunião de pastores assim, e um dos colegas falou, rapaz, meu negócio agora, eu fiz um cálculo até 2000 e não sei quanto, eu quero chegar a 10 mil membros. E o outro falou, eu quero chegar não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. Cada um falando, e eu falei, nossa. Falei, eu quero chegar aonde? Falei, Deus, e eu? E aí, pastor Jorge, qual que é os planos? Eu falei, cara, eu não ponho limite à graça de Deus, não. Se Deus quiser me dar essa cidade inteira, eu quero. Mas se Ele não quiser também, eu também não quero, não. Porque se eu boto 10 mil, Ele quer me dar 50. Mas se eu boto 50, Ele quer me dar 100 pessoas. Eu falei, eu só preciso calibrar a minha fé na palavra. Eu só preciso estar no plano, no querer, sem se superestimar. E tomar cuidado também para não me subestimar, porque se eu me subestimar, eu vou ser incapaz de ouvi-lo. E eu preciso ouvi-lo. Eu preciso discernir o que Ele tem para a minha vida. Numa das reuniões de obreiro que nós temos na igreja, eu exteriorizei para os irmãos assim o que eu tinha no coração. Olha, eu tenho no meu coração fazer isso, 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 isso. Um irmão olhou para mim assim, pastor, mas o que? Isso ainda tudo é impossível acontecer. Eu falei, é verdade, irmão, eu acho que eu estou sendo demais, não é? Um pouco, mas se Deus nos chegou até aqui, passaram 20 anos da igreja lá, 21 anos, né, Divar? 21 anos nós chegamos aqui. A gente pode ir mais adiante. Querido, olha onde você chegou individualmente. Eu estava olhando para o Yelto ali, bonito, elegante, com a Bruna. Esse menino, irmão, era só a capa da gaita. Tem uns aqui que eu não sei o que acontecia com eles, né, Celso? Nós ia jogar ping-pong na casa do Celso, eles não aguentavam nem com a raquete do ping-pong. Betinho preto, Betinho branco, Yelto, essa molecada. Olha o que Deus fez na vida de vocês, gente, casados. Que família linda, Yelto, aquela menina dançando. Deus te deu a Rebeca, amigão. Dá glória aí, porque se não é a Rebeca na tua vida, estaria aí, ó, encostada até hoje. Quantas histórias que nós temos aqui. Agora esse mesmo Deus, André, eu tenho foto sua, tá? Se não é a Adriana na tua vida, meu filho, tava lá o André. Cabia 3 André dentro do terno. Olha, cara, como Deus é maravilhoso na vida do André. Foi meu padrinho de casamento, inclusive. Quantas coisas Deus já fez. Antigamente a gente cantava uma canção, irmão Jair, que era assim: conte as bênçãos, conte as quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Começa a olhar para o teu passado, conta história, meu irmão. Cida lembrou aqui, bem lembrado, Celso, com câncer, estágio 4, de alta performance, na garganta, e a gente lá naquela baixada lá, antes de Batista e tudo mais. E aí, irmão? Celso já está com 98 anos e lindo, maravilhoso, andando de moto para todo lado. Nós oramos aqui por pessoas, querido, desenganados de médicos, estão firmes, fortes, dando glória. E o Hélio e a Vera que eu olhava, Senhor, esse menino não vai casar não. A ausência daqueles predicativos de beleza, lhes faltam todas. Deus prepara a Vera. Quase 20 anos de casado, está ali aquele casal bonito e abençoado.
Começa a olhar para trás, você vai começar a ver o quantas coisas Deus fez na tua vida. Esse mesmo Deus que pensou na tua vida coisas gloriosas, ainda que dentro daquele contexto doméstico, ali da tua casa, da tua família, da tua própria existência, Ele quer calibrar a tua fé e te levar um pouco mais longe. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós vamos ter aqui uma reunião de empreendedores. Irmão, você faz marmita, vende 50 marmitas, eu profetizo na tua vida que vai para 200 até o final do semestre. Salãozinho de beleza, vai virar uma estética. Lá tu vai fazer de tudo, em nome de Jesus. Você que tem um torno no fundo da tua casa. Lembra, lá em Indaiatuba tinha um irmãozinho que tinha um torno no fundo da casa dele. Ficou pequeno, teve que alugar um galpão no distrito para atender a tanta gente. O outro chegou de São Paulo acabado, triste, machucado, com uma máquina para fazer prensa, aquele negócio que prensa, estamparia. Hoje ele alugou lá um salão de quase 4.000 metros quadrados. São tantas máquinas. E eu fico olhando para aquilo. Querido, isso se torna uma inspiração para nós. Imagine Israel olhando para aquele menino que se subestimava. E agora a palavra de Deus entrou no coração dele. E alguém está dizendo, quem é aquele garoto? Aquele é filho de Joás. Joás, o Abiesrita, sim. Não é aquele que malhava o trigo no lagar? Sim. Não é aquele menino tímido, acanhado, fraquinho, pequeno. E agora olha o que está acontecendo em Israel pela mão daquele menino. Esse é o propósito da palavra. Quantas pessoas entre nós têm histórias aqui de cura? Quantos aqui tem história de cura? Levante a mão. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. Quantos aqui tem histórias de portas de emprego abertas? Ah, todos, né? Claro. Quantos aqui casaram sem ter um gato para puxar pelo rabo? O André quase levanta as duas. Calma, André. Querido, hoje está bonito com essa mulher ao lado. Olha o que Deus fez na tua vida. Eu lembro quando a Beth chegou de São Paulo, ela foi em casa, grávida da Andressa, lembra? O over só a capa da gaita. Posso falar aqui, over? Devia muito, irmão. Pensa num cara que devia tanto dinheiro, era muito dinheiro. E chegou, abriu a sorveteria, deu errado, e começou a caminhar. Olha só que casal lindo, eu estava vendo Rebeca. Rebeca era um projeto, Rebeca não existia. Cantando aqui, eu disse, Senhor, que coisa maravilhosa. E hoje eu venho a essa igreja e eu recebo, sabe o que é, Celso? Inspiração. Quando eu olho para você, para a tua história, quando eu olho para a vida do pastor Over, Beth, irmão Jair, quando eu olho para o Berão eu tive a honra de discipular e batizar. Só não fiz o casamento dele porque ele é um pouquinho mais velho que eu, quase apresentei os meninos também, ô Senhor. E eu começo a olhar a vida de pessoas aqui que estão empreendendo, que estão estudando, formando suas famílias, ainda que hoje com modéstia. E aquilo começa a nos encher o coração, nos inspirar. Sabe que eu vou para Indaiatuba hoje cheio de inspiração, cheio de planos, de ideias, porque eu estou enxergando pessoas vitoriosas aqui nas suas vidas pessoal, e também uma igreja abençoada, uma igreja vitoriosa. Todos começaram a olhar para o menino que foi calibrado pela palavra, e de uma subestimação, nada de hiperestimar, mas ele ficou ali no patamar de Deus, e Deus começou a construir coisas em Israel através da vida desse menino. E a gente poderia falar de tantos outros heróis, como o próprio Moisés, como Abraão, como Noé e tantos outros. Nós olhamos para trás e essas pessoas nos inspiram. Agora, eu sei que existem pessoas, até na família, nós temos pessoas que, maculada pelo fracasso, pela angústia, o desespero, a dor. E você ora e diz, Senhor, quanta luta, quanta dificuldade, quanto peso, quanto medo. E talvez esses também servem de inspiração para outros. A questão é que hoje nós estamos reunidos num lugar onde o Espírito de Deus está aqui. E aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade.
E aonde há liberdade, há sonhos, há planos, há projetos. Pastor Jefferson, esse terreno aqui, sofrido, né? A gente suou e pensava e planejava e veio o ano passado. Olha aí. Passou-se 23 anos para isso acontecer. Querido, mas não importa, nós estamos aqui. Será que o salmista, quando disse 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, ele não estava dizendo que a fração de 11.000 vai cair 10.000 de um lado, 10.000, a cada 11.000 um vai ficar em pé? Então em 11.000 você é o vencedor, você é o campeão, você está de pé. E eu quero profetizar na tua vida de forma tal que nós vamos levantar esse templo, Gu, através desses irmãos, que Deus vai começar a prosperar aqui. Quantos podem dizer amém? O Ricardo Rocha vai começar a construir prédios por aí. Vão chamar ele para ir para Dubai para construir. Vai mandar o dízimo e mais uma oferta especial. Amém? Esses irmãos serão promovidos em suas empresas. Deus vai prosperar a tua vida, para que o pastor, o grupo de obreiros dessa casa possa dizer assim: vamos fazer, porque Deus está abençoando o povo desse lugar. E quem sabe, irmão, o ano que vem a gente já está debaixo aqui da nossa cobertura, né? As paredes, pelo menos isso, daquilo que vai ser o templo da nossa igreja. Mas tudo começa assim, irmão, malhando trigo no lagar. Tudo começa apenas com um sonho, com uma ideia, com um plano. As situações contrárias são muitas. Os inimigos, eles são como nuvem de gafanhoto. Os recursos são quase zero. Mas quando Deus começa a te olhar malhando trigo no lagar e um coração pulsante por ter um testemunho de vida, por crescimento, a palavra dele se achega a você. E a mesma palavra direcionada a Gideão é direcionada a essa igreja hoje. O Senhor é contigo, igreja valorosa. Você não é o caçula. O seu pai não é o mais pobre. Montemor não é a menor, embora pequenininho, mas não é tão assim. E se for, também pouco importa, porque é uma mão do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, nos levando aonde Ele quer. Você não vai encontrar em todas as escrituras nada do que Deus vai fazer, Ele faz grandioso. Tudo nasce pequeno, com uma ideia, com um plano. Nasce com alguém sonhando, com alguém falando, com alguém divulgando, com alguém orando, e coisas extraordinárias acontecem. Eu quero fazer um exercício com você, se você me permitir. Vamos ficar em pé? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2024. Marque bem essa data. Se você começar a empreender fé na palavra, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Mas será, pastor? Eu não faço nada, não sei nada, eu só faço bolo de pote para vender. Pois é, tu vai exportar bolo de pote. Vai ter exportação de bolo de pote. Pastor, eu só sou um pedreiro. Se prepara, pedreiro. Tu vai ter uma equipe poderosa de construção e você vai liderar uma grande equipe. Não importa o que você faça ou o que você não faça. Eu gostaria de orar com a gente, como igreja, empreendendo fé. Cada um de nós, eu me coloco no meio disso também. Nós estamos vivendo um tempo onde o mundo desacredita na gente, sabia? Eles não acreditam na igreja. Eu converso com algumas pessoas e eles dizem assim: esse negócio de pastor, de igreja, isso aí para mim é só aqui, ó. E eles têm razão, não generalizando, claro, em algumas situações. Mas nós somos diferentes. Quantos podem dizer amém? Amém. Eles vão começar a olhar para a gente. Eles vão começar a olhar para a tua vida. O que é aquele menino que nem falava português direito, agora está falando inglês? Está falando italiano, mandarim. Por que não? Aquele garoto que trabalhava de ajudante naquela empresa,
agora ele é o chefe, agora ele é o encarregado. Qual é o problema, irmão? E essa igreja que nasceu ali no porão da Casa dos Céus, e nos outros salãozinhos, e agora aqui e tal, eles estão construindo lá. Nós vamos servir de inspiração para essa cidade. Você crê nisso? Eu tenho orado sobre isso em Dayatuba. Eu falei, Deus, a gente é pequenininho aqui e tal, mas eu gostaria de servir de inspiração. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e dissessem, sabe aquele pastor lá? Cara, aquele pastor é fera. Aquele pastor é uma benção. É gostoso ouvir isso? Sabe aquele rapaz ali, aquela moça? Que exemplo de santidade, de comprometimento, de vida com Deus. Eu disse, Senhor, eu quero ser uma inspiração para a minha geração. Eu quero que a igreja onde eu sirvo seja uma inspiração naquela cidade. Não importa quantas pessoas tem, quantas pessoas venham a ter no futuro, não. Eu quero ser uma inspiração porque eles vão olhar para nossas vidas e vão dizer assim, Ebenezer, foi Deus. Não há outra coisa a dizer, foi Deus. Então, resumindo, antes da gente orar, eu quero dizer, para você que se superestima, você se acha demais, eu vou falar para você, aquilo que os adolescentes falam, baixa a bola, desce. Senão ele vai te derrubar lá de cima, vai ficar chato. E você que se subestima, irmãozão, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, porque você vai sair de onde você está, vai tocar o seu chofar e vai começar a inspirar pessoas para caminhar com você. Talvez você entrou aqui na igreja hoje maculado por derrotas, por medos, por frustrações, por angústias. Mas essa não é uma prerrogativa só sua. Todos nós vivemos isso. Quando Jesus ascende ao céu, Pedro ficou preocupado. Jesus vai ao céu, e agora? Jesus fala a Pedro, Pedro, vai lá em Jerusalém, fica lá, porque vai descer o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, e ele vai calibrar a tua fé, e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Pedro foi. Pedro chegou lá, o Espírito de Deus desceu naquele lugar, e Deus trabalhou 3 coisas. Deus trabalhou a visão, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e eles começaram a falar. Eles viram, ouviram e começaram a falar. E quando eles saíram daquele lugar, eram outras pessoas, era uma outra igreja, era um outro Pedro. E hoje nós estamos reunidos com a mesma motivação nesse lugar. Então, se você chegou aqui, a palavra de Deus está calibrando a tua fé nesta noite. Você que pensa não ser, começa a crer, porque Deus vai te elevar. Você que chegou muito, baixa a bola aí, porque senão o Espírito Santo vai te quebrar. E quando a gente estiver no nível da cruz, ao pé da cruz, onde Deus possa passar a régua, Ele vai dizer, agora eu vou começar a fazer. E quando eu começar a fazer, esse povo, eu repito, vai servir de inspiração para outras igrejas, para outras pessoas, para outras cidades. Uau, vocês viram o que está acontecendo lá em Montemor? Não, vamos lá, eu quero conhecer. Hoje pela manhã um grupo de homens veio aqui e negou. Pastor, a gente quer ir lá ver, conhecer. Eu falei, vai, porque é uma bênção. As pessoas vão querer te conhecer melhor, vão te chamar para fazer entrevista. Já pensou o Edivar no podcast? Edivar, como é que surgiu a inspiração para essas poesias lindas? Rebeca, essas canções maravilhosas que vocês cantam, conta pra gente, compartilha com a gente. E a igreja começa a